Manhã de 2 de dezembro de 2023, temos a satisfação de iniciar o 41º Simpósio de Parapsicologia de Pernambuco. E é uma história grande que iniciou-se em 1983. Inclusive, eu tive a oportunidade naquela época de estar presente, não era nem parapsicólogo, nem sonhava de estudar, tinha interesse, mas nem sonhava. Foi quando o Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, que vocês estão vendo aí que este ano completou 50 anos, né, ele teve a ideia, né, de fazer um simpósio onde vários trabalhos, né, várias apresentações sobre parapsicologia, eles são feitos, né, e estão sendo feitas ao longo dessas décadas. Sempre trazemos convidados ilustres, né? Então, pessoas que se dedicam à área. Então, nosso primeiro convidado, né, é o Reginaldo Hiraoka, né, nosso conhecido, né, de longas datas. Ele já esteve presente como palestrante em outros simpósios. Nós tivemos também a oportunidade de nos conhecer aí em Curitiba, né, nos encontros PSI, né, quando existia o curso, né, de parapsicologia, né, nas faculdades integradas espíritas, né, a Unibem. Então, a gente tem mantido ao longo desse tempo um intercâmbio muito bom de ideias. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento de Reginaldo, né, sempre crescente, né? Ele ingressou, né, nessa área também de estudo, né, da filosofia, né, que é muito profícuo, né, para a parapsicologia, né? E, como vocês sabem, né, Reginaldo, ele tem uma formação inicial em parapsicologia, né? Foram 4 anos, né? Foi a primeira faculdade, né, no mundo, né, a fazer um curso de graduação, né, com essa extensão em parapsicologia. Então, foi feito. Depois fez graduação, né, em filosofia, mestrado, né, especializações em antropologia. Hoje, né, professor de filosofia, né, e também de parapsicologia e antropologia, né? Então, é um conjunto de saberes, né? E o tema de hoje, né, é exatamente sobre isso, né? Ele vai é um triálogo, né, entre filosofia da ciência, né, psicologia transpessoal, a parapsicologia. Então, é um tema muito difícil, né, de se abordar, né, de uma complexidade muito grande. E com certeza, Reginaldo, né, ele, né, na sua leveza, ele vai conseguir fazer que isso pareça até fácil. Ele vai colocando, né, de uma forma suave, né, e vai crescendo em complexidade, né, já que eu conheço as apresentações deles anteriores, e ele faz parecer as coisas fáceis, né, quando as coisas de maior profundidade, né, não são assim tão fáceis, mas ele consegue integrar bem. E vamos iniciar esse triálogo, Reginaldo. A palavra é sua, por favor. Bom dia. É uma honra sempre, né, estar junto com toda a equipe aí do IPPP. E isso ajuda a pensar que essas parcerias fortalecem a parapsicologia, né, as áreas desses saberes, né, que desafiam a nossa racionalidade, embora usemos ela para investigar a psi, né, mas a psi ela é muito arredia, né, então precisa realmente de uma equipe multidisciplinar para dialogar com ela, né. E o IPPP sempre foi, né, muito presente nos congressos, né, tem uma história muito bonita, né, de fazer com que as pessoas se unam e troquem essas experiências, né. A Faculdade Espírita, né, sempre teve também com o IPPP, né, hoje ela encerrou suas atividades, né, mas agora iniciou uma outra instituição, né, que pelos coordenadores que estavam presentes na Espírita, eles fundaram uma instituição chamada Faculdade Mística, né, que tem um curso pessoal, né, a qual estou dando aula hoje,
né? O pessoal da Transpessoal está aqui presente, né? E tem também a parapsicologia e outras áreas, né? E o tema, né, que eu vou trabalhar hoje, né, que eu vou dialogar, dividir, diz respeito a uma conclusão dessa pós-graduação em psicologia transpessoal também. E o desafio é convidá-los para um exercício de reflexão, de sentimento e ciência. Eu vou espelhar a minha apresentação e para a gente começar a falar. Perfeito, perfeito. Estou muito grato, né, a todos, né, pela presença, pela atenção, pela paciência, né, e eu sugiro você colocar Reginaldo. Talvez entrelacem, né, com a intuição. Então, meu tema é sobre a intuição, o saber, o ser e o agir, um triálogo exploratório com a filosofia da ciência, a psicologia transpessoal e a parapsicologia. Reginaldo, um ensaio, modo apresentação. Né? Então, não tem uma pretensão de trazer muitas contribuições, né, e muita discussão teórica, mas, né, foi alguns conteúdos que eu fui ao longo da minha trajetória verificando que elas têm relações, né, e principalmente quando trabalhei no laboratório Gansfeld, né, do CIP, aqui dentro, em Curitiba, nas FIES, né, existia um teste, né, digamos assim, psicológico, né, que é o Jung, né, em que a gente fazia esses testes para as pessoas que iam fazer pesquisas de parapsicologia com empatia, né? E a partir desses testes ali, né, eu fui vendo que tem alguma coisa ligada à intuição, né? A intuição também é um tema que eu gosto, que me envolvo em torno desse assunto, que ele transita tanto pela filosofia da ciência quanto da parapsicologia, transpessoal, né? E a ideia também é esclarecer um pouco sobre a intuição dentro dessas áreas. Então, eu vou, né, trazer alguns conceitos de intuição, né? É um estudo bibliográfico de natureza exploratória, né? E essas três áreas, né? De forma geral, né, a intuição, né, existem várias definições, né? Mas para esse estudo que eu vou apresentar, eu coloco um modo direto de conhecimento ao essencial, né? Então, essa definição, ela tem relação com os fenômenos da parapsicologia e dos estados alterados de consciência também da transpessoal, e tem também relação com a intuição com o Henry Bergson, né, que é da filosofia. E como ele trabalha enquanto método, né, então ele entra também nas questões da filosofia da ciência. Dentro do ser, né, digamos assim, eu trouxe a área da psicologia transpessoal, que na verdade transita por outras áreas também, né? Dentro da transpessoal é colocado, né, algumas forças da psicologia, ou escolas, né, também, né? A primeira, né, tem a ver com o behaviorismo, ou seja, o comportamento, né, humano, né, principalmente liderado por Skinner, né? Depois nós temos a segunda força, né, ligado ao Freud, né, que é o processo da psicodinâmica, né, principalmente ligado às questões do inconsciente, principalmente coisas de traumas, de questões reprimidas ou de desejos, né, enfim. Depois, né, vem a área da psicologia humanista, que trabalha bastante, né, digamos assim, a questão do foco do ser humano e também das suas potencialidades, né? E o Maslow, né, tá dentro desse perfil ali também, né? E depois, né, a
próxima área, né, que é a transpessoal, que trabalha, que é uma articulação da psicologia humanista, com forte ligação com as questões da espiritualidade também, né, e os estados de consciência, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho, né, dialogar um pouquinho sobre ali, principalmente do Maslow, né, e do Jung, né? Aqui nós temos o Jung, né, mas aqui nós temos o Wigner, que é da área da parapsicologia, da pessoal, né? Quer dizer, ele transita sobre várias áreas, né? Aqui está o Charles Tart, né, também, que é dentro da área da transpessoal e parapsicologia, né? Aqui uma imagem de um livro publicado por ele. No sentido ali do Maslow, ele traz a ideia, digamos assim, das necessidades e motivações, né? Necessidades fisiológicas, né? A segurança, né? A questão, digamos assim, das relações sociais, a estima, né? E a realização pessoal, né? Então, esse modo, né, digamos assim, de mapear esses vários necessidades e motivação, o Maslow colocou também uma área que é chamada de metamotivação. Essa área é um pouco menos explorada, assim, mas existe um texto dele, né, falando sobre a questão dos valores transcendentes, né, que diz respeito a ser correto, a verdade, o amor e a paz, né? Quando o indivíduo já está, digamos, satisfeito dessas questões biológicas, sociais e psicológicas, né, ele talvez busque uma transcendência, né? E nisso também opera, né, uma série de experiências espirituais, paranormais, né, que faz com que a pessoa saia do individual e vá para o transpessoal, para algo mais amplo que a própria pessoa. Então, nesse sentido aqui, né, que tem uns tipos de experiências na história da humanidade, né, que também foi captado pelas religiões, essas experiências espirituais e paranormais, elas estão boa base dos fundamentos, né, das religiões. Isso não é uma conclusão só minha, né? O Wellington Zangari, quando defendeu o mestrado dele, ele, na relação entre parapsicologia e ciências da religião, ele faz essa ponte ali, né? Que boa parte das religiões tem esses fenômenos paranormais como experiências fundantes disso, e depois que eles vão para a transcendência ali também. Depois, minimamente colocada a parte dos Maslow ali, né? Nós temos aqui a parte da psicologia do Jung, né? E nessa que eu estava comentando, que quando a gente selecionava os participantes, né, para fazer teste de telepatia no laboratório Gansfeld, né, nós utilizávamos esse perfil, né, que o Jung coloca, né, de 16 tipos, né, uma tipologia, né, de uma série de combinações dos tipos psicológicos, né, tal como a introversão e a extroversão, e as funções psicológicas, né, as funções racionais, né, que se dividem em pensamento e sentimento, e as funções irracionais, que se dividem em sensação e intuição, né? Aqui nós temos os 16 tipos, né, que são essas combinações, né? Então, quando as pessoas faziam esse teste, dava para saber mais ou menos qual era o perfil que ele, mais ou menos, né, que o ser dele se apresentava naquele momento. E é bem interessante estudar isso, né, que eu lembro que quando eu fiz esse teste, que também participei disso, Reginaldo, quando eu fiz esse teste, ele deu bastante a parte de percepção e intuição, né? Mas, lembrando disso, eles não são estáticos, né? É muito interessante que depois que eu comecei a fiz filosofia, né, essa parte da percepção e intuição, eles diminuíram e aumentaram mais a questão do pensamento, né, em relação, digamos assim, ao meu perfil. Então, eles não são estáticos, eles mudam conforme também os nossos hábitos, né? Mostra que existe uma ideia que nós podemos educar, né, para determinados tipos, dependendo da nossa necessidade de motivação. Eu vou fazer. Peraí. Oi, Jamir.
Você continua ainda no primeiro slide, viu? Acho que está congelado aí o teu slide. E a voz está cortando. Aí, e aí, vamos botar no modo apresentação. E a voz está cortando. Só isso. A voz está cortando. A voz está cortando. Mas não tem como cortar esse vídeo. Um pouquinho. Agora. Isso. O som se foi. Oi, Jalmir. Agora, pronto, voltou seu som. Porque você estava sem falar. Então, estamos ouvindo, vendo a tela, só que a tela sem ser no modo cheio, né? Está no modo ainda vendo os slidezinhos de lado. Aí é só você clicar embaixo, né? Naquela onde tem lá 65%, aí isso. Pronto. Aqui para mim muda e para vocês não mudam, né? Mas dá para ver. Vamos em frente, sem problema. Dá para ver. Ok. Sim. Já está um pouquinho melhor agora. Então, eu vou apresentar dessa maneira porque ele não está mudando os canais ali. Isso, perfeito. Pode continuar, sem problema. Então, aqui, né, vou passar os slides novamente para todos, né? Só para saber, aqui a gente fez uma introdução, aqui, né, são as escolas, né, das áreas. Depois aqui nós temos Maslow, né, com as hierarquias, necessidades e motivações, né? E aqui, né, a parte, né, dos tipos psicológicos e funções psicológicas do Jung. Aqui os vários perfis que essa tipologia é capaz, né, tipo de traçar, né, digamos assim, né? E eu estava comentando que se esses testes eles não são estáticos, né? Isso é possível, como que é? É possível treinar, ou seja, desenvolver esses tipos, né? Aqui nós temos um pouco a presença, né, agora da parapsicologia, né? Na psicologia, então, a gente tentou colocar essa parte do perfil, né? No perfil, no caso da intuição, existe um processo também bastante criativo também, né? Nessa parte do perfil psicológico intuitivo, né? Geralmente a pessoa tem uma capacidade de síntese, né? E também tipo pegar aquilo que é essencial, sem necessariamente passar por processos muito racionais, né? Ou seja, passo a passo, né? Então, ele tem conclusão sem saber como que processou aquela informação. E também é um perfil, né, que, por exemplo, se relaciona também com o hemisfério mais, talvez, direito do cérebro, né? Onde tem a parte da criatividade. E nos testes de parapsicologia, a gente percebe assim que as pessoas que lidam mais com arte, música, desenvolvimento corporal e tudo mais, elas têm mais facilidade de evidências em laboratório, né? Isso não quer dizer que as pessoas, né, digamos assim, que não têm esse perfil, não possam ter mais outros tipos de experiência de forma espontânea, né? É que no laboratório esse perfil ele tinha um pouco mais de eficiência, né, ou resultado. Aqui nós temos os que a gente coloca como os pais da psicologia, né, a doutora Luisa Heine e o Joseph Banks Heine, né, e a Luisa Heine ela coloca, né, digamos assim, algumas questões numa classificação do modo que a psi se apresenta para as pessoas, né? Então, vamos um pouco da área também da parapsicologia, né? Eu sei que várias pessoas já conhecem essas definições, mas talvez tenha pessoas que ainda não saibam, né? Então, a psicologia, né, é a ciência que estuda e correlaciona situações de interação entre organismos e seu ambiente, incluindo outros organismos, que são difíceis de explicar os paradigmas científicos habituais de tempo, espaço e energia, né? A definição do Krippner, né, da PA.
Também é colocado como campo científico que se interessa pelas interações sensórios-motoras que parecem não ser imediatas por quaisquer agente ou mecanismo conhecido. Uma breve definição aqui do que é essa área da parapsicologia, né? E psi, né, tipo, é a 23ª letra do alfabeto grego, que tem uma pretensão mais neutra ali, né? É uma forma de organizar as experiências que as pessoas têm, e na parapsicologia nós chamamos de experiências telepáticas, pré-cognitivas, retrocognitivas, clarividentes, mediúnicas, enfim, né? As várias áreas, vários fenômenos que a parapsicologia estuda, né? E é subdividido, né, essas áreas, né, em percepção extrasensorial, né, telepatia, clarividência, pré-cognição e retrocognição, a psicocinesia, que seria a mente atuando sobre a matéria, né, sem mediações, em que existe a micro e a macro pecado, e fenômenos da hipótese da sobrevivência, né? Experiência de quase morte, lembrança de vidas passadas, mediunidade. Então, esses são os fenômenos, né, que a área estuda. Aqui só uma ilustração aqui do filme TED, do livro Tempo, Espaço e Além, né, que fala sobre esses fenômenos e física quântica de um modo bem didático, digamos assim, né? Aqui fala sobre o conhecimento, né, da psi ligado ao passado, futuro e o presente, a psicocinesia que afeta os objetos, né, e um dos fenômenos da hipótese da reencarnação, da sobrevivência, que é a reencarnação. E no caso a Luisa Heine, né, estudando vários relatos do mundo inteiro, né, ela coletava no laboratório da Universidade de Duke, né, na Carolina do Norte, né, ela coletava uma série de experiências, classificava ela e, claro, né, via quais tinham critérios de ser fenômenos paranormais, né, e através desses sonhos, dessas experiências, né, ela classificou, ela montou uma tipologia dos modos como a percepção extrasensorial pode se apresentar às pessoas, né? Em sonhos, né, sonhos telepáticos ou pré-cognitivos, né, por exemplo, né, principalmente os pré-cognitivos, eles podem vir de forma realista, né, ou seja, aquilo que a pessoa sonha é exatamente aquilo que acontece depois no futuro com ela, né, quer dizer, é como se fosse um filme passado duas vezes, né? A forma não realista das pré-cognições em sonhos, né, existe uma dramatização em torno de um tema, né? Semelhante, por exemplo, eu sonhar com que eu estou casando, né? A minha esposa não pode ficar sabendo disso, né? Senão ela vai que eu estou casando, né? E tô num, sei lá, num ambiente religioso ali, né? E tem todo um cenário ali de casamento, né? Mas eu que estou casando, né? E daí, tipo, alguns dias depois, eu recebo um convite, né? De ser o padrinho de um casamento de um amigo, né? Quer dizer, o fundo, né? Que é a ideia do casamento, ele é verdadeiro, né? Mas a cena, a dramatização em torno do tema, ele é tipo uma construção, né? Tipo, de um teatro em torno daquele tema. Por isso que é não realista. O fundo é verdadeiro, só que o modo de apresentar ele traz algum cenário. Existe também forma Perdemos você, Reginaldo. feito, por exemplo, a morte, né? E Agora. a ter essa generalização da experiência dela. Isso não quer dizer que todas as pessoas que sonham com vela vai ter morte, não é isso, né? Mas ela entende que aquele símbolo, ele é um símbolo pessoal e que tem a ver com morte, né? Então, por exemplo, quando tiver algum fenômeno, por exemplo, de pré-cognição ou telepatia ligado à morte, ao invés de trazer a cena total, talvez por uma economia, né, tipo de energia, ele traz o símbolo ali que é a vela, né?
Então, isso significa o modo de apresentar para aquela pessoa, né? E em vigília, nós temos as experiências de percepção extrasensorial de forma alucinatória, né? Por exemplo, eu ouço um som aqui nessa sala, né? Eu ouço, sei lá, minha mãe falando comigo, né? Quer dizer, é, mas a minha mãe não está aqui, né? E tem que diferenciar essa alucinatória das alucinações comuns, né? Se a minha mãe não está aqui e eu ouço ela, né? E posso, por exemplo, pode ser simplesmente uma lembrança dela que se apresenta de forma alucinatória, ou seja, é um conteúdo meu, né? Mas que se apresenta de forma dissociativa. Mas se, por exemplo, eu ouço a voz da minha mãe, né, aqui, e depois, logo em seguida, ela liga para mim, toca o telefone e é exatamente ela, né? Aí nós temos uma relação não só pessoal, né, subjetiva, como uma relação externa daquela que é a ideia de alguém, no caso a minha mãe, ligar para mim, né? Então, tem que sempre ter essa relação subjetiva com algo externo, objetivo, né? E que não pode ser por dedução racional ou por experiências ou memórias anteriores, né? Então, a forma alucinatória que a Luisa Heine coloca não é a alucinação comum, ela é o modo como se apresenta a psique, né? E também tem o que? O modo intuitivo, né? Que é quando a pessoa tem uma mudança repentina de uma atividade ou conduta que somente depois é esclarecida. Por exemplo, né? Vou sempre para um determinado local dirigindo, né? Sempre faço o mesmo trajeto e do nada eu mudo o meu trajeto, né? Sem ter nenhuma razão para isso, né? Uma razão consciente, por exemplo, né? E depois eu fico sabendo que se eu passasse no mesmo local onde eu passo todo dia, lá na frente iria acontecer um acidente, né? Ou seja, eu soube de algo que iria acontecer, mas eu não tinha consciência de que ia aquilo acontecer. Só que o meu corpo, né? O meu corpo, a parte mais que é inconsciente, ele estava agindo como se eu já soubesse daquilo ali, né? E que Reginaldo, perdemos sua voz. Reginaldo, perdemos sua voz. Aí pode ir falando aqui pelo WhatsApp, que aí entra. Pode falar pelo WhatsApp, que aí você continua. Perfeito. Bom, eu estava comentando ali sobre a forma forma intuitiva, né? Sobre a mudança repentina de uma atividade ou conduta que somente depois é esclarecida, né? Ou seja, eu tenho uma reação, sabe que ainda vai acontecer, né? Mas é uma reação de enfrentamento sobre uma situação semelhante a que se eu soubesse de forma convencional. Lá a pessoa reage como se soubesse por vias normais, porém, o conteúdo da informação não está disponível na memória da pessoa, foi acessado ali, né, por via psi, né, ou seja, por via de experiência extrasensorial, né? E aí tem que então entender também que essa intuição não é, existe, né, vários tipos de intuição, né? Mas eu quero diferenciar esse tipo de intuição e outras, né? Existe uma intuição sensível, né? Que é a comum também, né? Tipo, não é a comunicação
a forma intuitiva que a Luisa Heine coloca, né? A intuição sensível seria a percepção através dos sentidos comuns, né? Audição, paladar, contato, olfato, né? Enfim. E à medida que temos várias experiências, né? E elas vão se acumulando, a nossa mente consegue sintetizar, né? Lembrando lá do próprio Kant, né? Ela vai sintetizando essa série de experiências, né? Que depois a pessoa age sem precisar acessar de forma consciente aqueles conhecimentos, né? Mas o aprendizado se deu pelo corpo, né? Digamos assim, né? Mas eu tenho uma resposta sem precisar pensar sobre aquilo ali, né? Por exemplo, a gente aprende a andar de bicicleta, por exemplo, né? E no começo é difícil, né? E depois, com o hábito, né? A gente vai equilibrando e conduzindo a bicicleta de forma bem intuitiva ou digamos, já condicionado, né? Então, aí não temos nenhuma... É uma intuição também, né? Um processo de conhecimento intuitivo, que eu tenho a resposta, mas não preciso pensar como que eu chego a essa resposta, essa conclusão ou esse aprendizado. Já existe também a intuição racional ou intelectual. Ela é semelhante à sensorial, só que acontece através do quê? Da operação racional ali, né? Tal como você repetir, aprender a matemática, né? E operar de forma, depois do hábito, né? Operar de forma rápida aquela informação, né? Então, no começo a gente, sei lá, multiplicar 7 por 7 demoraria um pouco mais de tempo, eu teria que estar com uma concentração em torno daquilo para poder responder, né? Mas hoje, né, colocando isso, né, a gente já tem a resposta, né? O Jamir me corrija, né, mas seria 49 sem pensar muito, né? Então, isso é a intuição racional, ou seja, vários tipos de operações mentais que fazem com que eu conclua alguma coisa sem precisar saber o caminho disso, né? E aí que tem a intuição psi ali, né? Enquanto nas outras duas formas de intuição, a sensível e a racional, existe uma memória interna em que a intuição apresenta uma resposta de forma rápida. A informação mediada por psi, de forma intuitiva, não está na pessoa, ou seja, está no ambiente ou na mente de uma outra pessoa externa a ela, e sem que ela possa obter a informação sensorialmente ou racionalmente, né? Então, essa é a intuição psi, né? Então, né, espero que eu tenha conseguido diferenciá-la dos outros tipos de intuição. Aqui tem umas frases, né, do Einstein utilizava bastante a matemática, esgotava e fazia os cálculos matemáticos, depois dormia, por exemplo, e tinha insights, né, digamos assim, de uma conclusão daquilo que ele estava tentando racionalmente fazer, né? Então, a intuição faz parte também do processo da ciência e dos modos, né, a qual nós fazemos ciências, não só pela indução e a dedução, né, como a gente vai colocar aqui, né? A intuição na filosofia da ciência, um caminho direto ao essencial. Aqui nós temos, né, na metodologia científica, né, Jamir gosta bastante dessa área de epistemologia, filosofia da ciência, né, então qualquer coisa depois me ajude a pensar algum erro. Na metodologia científica existe um método indutivo, né, que vai das experiências particulares para uma conclusão geral, né, mas tem que tomar cuidado com as falácias, né, também, ou seja, a gente só pode concluir, né, aquilo que foi observado, né. A gente pode observar um cisne branco, 2 cisnes brancos, 3 cisnes brancos e poder afirmar que todos os cisnes são brancos, né. Aí pode ter uma falácia, ou seja, um erro de raciocínio, né. O certo seria dizer que esses cisnes que eu estudei são brancos, né? Porque na indução nós temos um problema, né? Porque a gente não pode pesquisar todos os cisnes que existem no planeta, né? Então existe um processo que a gente tem que tomar cuidado.
A mesma questão acontece com o método dedutivo, né, que vai do geral, né, para uma questão individual, né, uma afirmação geral, uma conclusão geral, que tende depois para o individual, né? Mas também basta, digamos, uma experiência para contradizer essa afirmação do dedutivo, né? Existe outro método, que é o método dedutivo, né, em que a pessoa identifica um problema, estabelece hipóteses para resolvê-lo, e depois testa essas afirmações de forma concreta, seja ela confirmando, né, o Popper colocou, né, também como outras questões, né, ligadas a você, ao invés de afirmar, você talvez refutar também. E o método dialético, né, que tem a ver com confronto de ideias, né, tese, antítese, síntese, né? Então é uma operação que sempre vai criar um novo, né? Ela pega partes do antigo da tese, da antitese, e faz dentro da terceira questão, né? Geralmente na ciência, né, é mais acionado esses tipos de operações racionais, né, para fazer ciência, né? Mas isso não quer dizer que a intuição esteja fora disso, mas por uma questão que as pessoas às vezes na ciência às vezes não valorizam tanto o processo intuitivo, isso aí às vezes é excluído das pesquisas. E aí nós temos, né, no caso de Bergson, né, um modo como que ele utiliza isso. Lembrando que tanto o Jung lá quanto o Bergson, né, eles estudavam fenômenos paranormais, eles eram parte da sociedade que estudavam esses tipos de fenômenos também. Né? 10 minutos. Nossa, já passou meia hora. Aqui na metodologia de Bergson, né, ele acredita que a intuição é uma das principais, ou o principal método da filosofia, que leva às essências. Né? Ele propõe algumas etapas quando acontece o processo intuitivo. Né? A primeira etapa é a análise comportamental, né? Que requer que a pessoa observe a experiência perceptiva em si, né? Ou seja, o corpo, né? Quando acontece a experiência em né, de forma inconsciente, né, ou intuitiva, existem algumas reações que acontecem no organismo que é captado no corpo. Pegar o cronômetro, por exemplo, né, o Fábio Eduardo da Silva, né, que fez pesquisa sobre o efeito do pressentimento, monitorou esse tipo de situação. Análise comportamental procura descrever a experiência tal como ela é vivenciada e não é conceituada. Na segunda etapa, existe uma análise intelectual, a análise que consiste na reflexão sobre a experiência, né, que podem parecer problemáticos ou contraditórios. Então, ele passa depois da experiência intuitiva, né, ele passa com essa método, né, tipo, racional, analisando se tem algum problema na conclusão que a intuição trouxe. E também com o objetivo de identificar causas e explicações dessa experiência que ela viveu. Na terceira etapa, tem o processo intuitivo, que é a habilidade de captar diretamente o qualitativo da realidade em sua totalidade, ou seja, ampliando cada vez mais a experiência que a pessoa teve, né? Sem necessariamente colocá-la dentro de um conceito. Né? E também para o Bergson, né, a intuição ela pode ser desenvolvida por práticas, né, através de meditação, relaxamento. Então ele mostra também o aspecto educacional. Como modelo filosófico, ele enfatiza a experiência imediata e as ideias de Bergson sobre a intuição podem também ser úteis para lidar com experiências paranormais, tomar decisões. Segundo Bergson, a intuição é uma fonte de conhecimento que dá acesso à realidade, é a essência das coisas e dos seres. Né? Ele enfatiza a importância da intuição para além da razão e do intelecto. Né? Na parapsicologia, quanto mais a gente envolve a parte intelectual, menos experiência a gente tem
experiências psíquicas. Quanto mais a gente diminui o aspecto intelectual, mais a gente está mais propenso a ter experiência psíquica. Lembrando desse perfil lá do Jung, né? Quanto mais intuição, mais psíquico, quanto mais pensamento, menos psíquico. Já vou quase concluindo, né? Ao lidar com experiências paranormais, a intuição pode ser uma ferramenta útil, né, para compreender essas experiências e ter insights profundos, né, sobre além do raciocínio lógico e pelos sentidos. O Bergson entende, né, que a intuição também faz parte desse processo educacional, né, que pode ser treinado. A quarta etapa ele fala sobre uma ampliação, né, dessa intuição de forma mais ampla, ou seja, em várias áreas né? E também ele propõe que essa intuição, depois de levar todas essas etapas, ele tem que passar por experimentos, né, e testes de realidade para verificar se a intuição que ela está acessando aquilo que é verdadeiro ou não, né? Lembrando que a intuição ela não é algo absoluto, ele é relativo a determinadas experiências. Então, dentro dessa parte, né, o Bergson pode ajudar a usar as experiências, né, para tomar decisões mais bem informadas e precisas, explorando o potencial da intuição como uma ferramenta devido ao olhar aguçado e abrangente da comunidade. Uma das questões, né, aqui, né, é que a intuição tem uma natureza complexa e multifacetada. E às vezes acham que a intuição é alguma coisa só, né? E não, tem várias áreas, né, e vários modos de se apresentar, né? Na psicologia transpessoal, né, a intuição ela também é um modo pelo qual se apresenta um perfil psicológico, e Jung, né? E que se relaciona com uma apresentação do mundo interior, o que acontece dentro do mundo interior, né? Digamos, nesse perfil. Na parapsicologia, ele é uma forma de conhecimento extrasensorial, que faz essa forma intuitiva e que impacta no modo de enxergar o mundo. Em Bergson, né, existe, né, digamos, ele entende que a intuição ela é muito mais importante do que as outras formas e que tem que ter uma metodologia, ou seja, passo a passo, depois da experiência. E a intuição é um conhecimento único, né? Isso é importante a gente utilizar. Esses tipos de experiência, eles alteram também o modo de visão de mundo, né? Quando a gente pode ter alguns tipos de experiência, isso pode iluminar e fazer com que nossos conhecimentos se façam um novo arranjo dentro do cérebro. Isso muda a visão de mundo. Lembrando que o Thomas Kuhn fala sobre essa incomensurabilidade, né? Quando a pessoa muda o modo de perceber uma determinada realidade, ele não consegue enxergar a outra, né? Semelhante àquela imagem da Gestalt, né? Que tem, na hora que você enxerga uma coisa, você não enxerga a outra. Então, quando o modo intuitivo aparece, né, o modo racional ele fica ausente e vice-versa. E também, tipo, um modo de expandir a nossa compreensão, né, do nosso mundo, né, de si mesmo, né, e esse tipo de experiência pode ter relações também com algo da transcendência, né, ligado a valores mais, às vezes, mais altruístas, né, experiências dos principais religiosos, né, e a compreensão mais profunda da intuição pode proporcionada por essa abordagem, né, pode ajudar ou não, a gente obter mais ideias e uma compreensão maior desses fenômenos. Tá? E muito obrigado, né, pela paciência, né, pela atenção de vocês todos, né, e, né, a gente cuida
com as questões agora das perguntas, né, e respostas. Obrigado, Reginaldo, mais uma vez. Muito obrigado pela exposição. Né? E ficou um tempo aqui de 3 minutos, né, para os questionamentos. Aí, Ronaldo aqui, ele levantou a mão. Acredito que só vai dar tempo para uma pergunta mesmo, mas, por favor, Ronaldo, você aproxime, porque a nossa câmera ela está focada só aqui na apresentação, né? Ela não está focada nos participantes. Aí vou passar aqui o microfone. Em primeiro lugar, parabenizar o Reginaldo pela excelente apresentação. A pergunta que eu teria para formular é em relação a esses 16 tipos psicológicos, se foi identificado que algum desses tipos é mais propenso à realização de fenômenos paranormais, se tem algum desses tipos que tem essa característica. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo bem. Esse perfil percepção e intuição, né? É o perfil que mais tem, às vezes, acertos mesmo em testes, né, em laboratório. Obrigado. Um outro ponto, assim, só para a gente encerrar, falta um minutinho só. Essa abordagem, né, bergsoniana, ela é muito interessante porque ela fala, né, da questão de um treinamento, que é algo polêmico, né, na pesquisa de se o treinamento ele realmente consegue, né, desenvolver, ou se você já tem um potencial e ele é um elemento facilitador. E esse treinamento, essa metodologia, né, ela, pelo que eu percebi, ela também tem uma checagem dos resultados, né? Então, ele tem uma espécie de você, nesse desenvolvimento intuitivo, que aí estaria os fenômenos psi, aí no meio, as experiências transpessoais, né? Porque nem todas essas experiências transpessoais, ou você está se sentindo fora do corpo, ou experiências da quase morte, elas pode ser considerado como um fenômeno paranormal. É uma experiência em si pessoal, muitas vezes transformadora, mas não necessariamente, porque se a gente for passar a régua, né, você tem que envolver a telepatia, a clarividência, né, para cognição, um fenômeno psi, para começar, né, a atribuir o que não de nada descaracteriza a riqueza, né, do fenômeno. Né? A riqueza é uma outra coisa. Você dizer, olha, aqui é uma parte sociológica, uma parte psicológica, outra parte parapsicológica, e são questões meramente didáticas, né? Mas aí vocês têm obtido aí na faculdade ou aí no treinamento algum resultado? Tem praticado essa metodologia bergsoniana para ter algum resultado, assim, já palpável, ou alguma coisa que possa ser assim, discutida? Só para a gente concluir aqui o evento. Bom, lembrando, né, desse perfil, né, ali no laboratório, né, é o que a gente mais conseguia ter alguns resultados positivos, né? E dentro dessa ideia, né, a gente também propôs, desenvolver, a gente estava, né, junto fazendo uma disciplina que é Vivências em Parapsicologia, e foi desenvolvido pela professora Neida Nervazio Liceia, fundadora da Faculdade Espírita, né? E ele foi para o mestrado dele questionando, é possível treinar a psi, né? Ele entende assim que não tem uma literatura que diga que essa metodologia que ele investigou funcione, né? Mas a partir dessa negativa, né, a gente fez dentro de uma disciplina chamada Vivências em Parapsicologia, né, uma série de exercícios, né, que vai fazendo com que a pessoa perceba se ela acerta fenômenos de telepatia, ou de clarividência, ou de pré-cognição, né? E à medida que a gente vai repetindo isso, a pessoa vai entendendo aquilo que, né, a gente chamou, né, principalmente, né, eu chamei de assinatura psi, né, que é o modo pessoal pelo qual a pessoa tem consciência daquilo, de um fenômeno que esteja acontecendo com ela, né?
à medida que a gente vai treinando isso, a gente colocando em testes, né, clássicos, né, de forma educativa, né, a gente percebe que existe, temos uma maior consciência de como que é essa assinatura, e a partir dessa assinatura ela tem um pouco mais de acerto, né? Nos ambientes educacionais, nas aulas que ainda dou, né, de vivências em parapsicologia, a gente verifica que, inclusive, pessoas que nunca relataram experiências, né, elas começam a relatar a experiência, né, e ficam muito felizes, né, digamos assim, né, porque ela fala assim, eu entrei nesse curso, mas, né, acho que eu não teria nenhuma capacidade, né. Então, quando a gente começa a esclarecer os fenômenos, fazer com que as pessoas passem por experiências clássicas de parapsicologia, a pessoa começa, às vezes, a ter um tipo de abertura e, às vezes, uma experiência que a gente, no teste, pode confirmar ou não, né, sobre os testes ali. Mas a gente vê que o processo educacional, ele vai acontecendo. Ok. Perfeito, Reginaldo. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Já até avançou um pouquinho, mas a gente vai encerrar essa gravação por uma questão aí de a gente depois disponibilizar em blocos no YouTube. Essas gravações fica melhor assim. Aí a gente encerra agradecendo a você e agradecendo a participação aí, e as perguntas, e vamos iniciar já em breve a próxima apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Desculpe que eu atrasei um pouco na apresentação, não deu para fazer tantas perguntas. Não, de forma nenhuma. Foi tudo ótimo. Fico grato aí. Agradecer também. Uma sincronicidade. Isso. Até mais, então, pessoal. E o pessoal